Olá, sou Laide Carvalho, sou psicóloga educacional e estou aqui para falar sobre o dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O que é o abuso? O abuso sexual é uma violência contra a criança, uma violência contra o corpo da criança, que de forma desrespeitosa, de forma desumana, a criança é colocada numa situação de um objeto de prazer de um adulto. E a exploração sexual é tudo aquilo que envolve a utilização da criança, do corpo da criança, visando lucro, visando dinheiro. Então, o abuso sexual é a violência contra o corpo, contra a sexualidade da criança. E a exploração é realmente explorar uma criança, um ser inocente, um ser em desenvolvimento, para ganhar dinheiro. Então, isso é um crime. E existe a lei aí contra o abuso e a exploração de criança e adolescente, a lei que foi criada aí em 2000, que chama Lei 9.970, uma lei para combater esse tipo de violência e esse tipo de crime. Hoje, diante da pandemia, onde nossas crianças ficam mais em casa, nossas crianças não vêm, não saem, não vão para as escolas, e a escola é um lugar, a sociedade é um lugar, os espaços sociais é um lugar onde a criança muitas vezes ela fala, ela denuncia, que tem alguém que está abusando dela. E como hoje essas crianças estão ausentes desses espaços, tem aumentado ainda mais a violência sexual, a violência física, a violência psíquica, a violência contra a criança e o adolescente. Então, por que surgiu esse movimento? Surgiu porque, em 1973, em Vitória, no Espírito Santo, uma menina chamada Araceli, de 8 anos de idade, ela foi sequestrada, foi espancada, violentada sexualmente e morta. E a partir daí surgiu um grande movimento contra essas situações de violência contra nossas crianças. Então, celebrar o dia 18 de maio é celebrar um momento de conscientização de todos nós, para que a gente seja os olhos e a voz das nossas crianças, que a gente preste atenção nas crianças, a gente preste atenção nos sinais e nos comportamentos que essas crianças estão emitindo, estão revelando, qual é o grito que essa criança está trazendo para nós. Então vamos cuidar e proteger a nossa criança. Todo tipo de violência, todo tipo de abuso é crime. E muitas vezes, os adultos que deveriam estar por perto para proteger, para cuidar, para amar, pode ter algum adulto aproveitando da inocência, da pureza dessa criança para o seu prazer e para ganhar dinheiro, para a exploração sexual dessa criança ou desse adolescente. Então vamos proteger, cuidar e amar as nossas crianças. Vamos denunciar qualquer tipo de violência que existe contra nossas crianças e nossos adolescentes. E eu quero terminar com a frase: esquecer é permitir e lembrar é combater. Então nós precisamos de combater sim toda forma de violência contra nossas crianças. O meu abraço, o meu carinho e o meu grande convite, um grande apelo. Vamos fazer bonito, vamos combater, vamos proteger nossas crianças e adolescentes. Olá pessoal, meu nome é Gislaine, sou psicóloga do município de Mato Rico e hoje venho falar um pouquinho com vocês sobre o abuso sexual e as consequências, Então, quando uma criança ela é submetida ao sexo precocemente, de forma agressiva, de forma desequilibrada, essa criança ela vai apresentar sinais e automaticamente terá consequências para a vida. Então é seríssimo o abuso sexual. Às vezes a gente não tem nem noção do quanto ele é sério, o quanto ele é doloroso. Então na minha prática clínica, eu ouço alguns relatos de pacientes que sofreram abuso sexual de muita dor, de muito sofrimento. E esse sofrimento ele perdura para a vida adulta. Essas crianças, elas viram adolescentes, elas viram adultos e com muita dificuldade de relacionamento. É como se elas se sentissem perdidas no mundo, como se elas não tivessem um espaço, como se elas não se encaixassem
no mundo, né? Então veja como é sério, veja como é doloroso passar por isso. Enquanto criança, elas apresentam muita irritabilidade, muita agressividade. Elas se tornam crianças com um distanciamento, né, social. Elas querem ficar longe, elas começam a ficar a dor era tão grande que elas querem ficar longe das pessoas e viver aquela situação, aquele momento ali, só ela. Por que que acontece isso? Porque elas são ameaçadas, elas têm medo de ser responsabilizada pelo ato. Na maioria das vezes, nos relatos que a gente ouve dessas crianças, desses adolescentes, eles falam sobre o medo que sentem. E o pior de tudo é sobre a questão da chantagem que o abusador faz, que é: vou fazer mal para tua mãe, vou fazer mal para o teu pai, então se você não volta, eu vou fazer algo para você. Então a criança entra nesse círculo vicioso, porque ela tem medo de sair disso e acontecer alguma coisa com a família. Então veja como é dolorido isso, veja como é triste uma criança que não entende muito bem, que existe uma confusão aí, porque ela não consegue compreender o que realmente está acontecendo, ela só sabe que é errado, né? E está passando por isso e não consegue falar. Então, mães, pais responsáveis, eu deixo uma pergunta aqui para vocês. Qual é a forma que a gente está olhando para essas crianças? Qual é a forma que eu estou olhando para o comportamento dessas crianças? Olá pessoal, eu sou a Gleice, sou psicóloga pela Secretaria de Saúde do município de Mato Rico e hoje eu estou aqui para conversar com vocês a respeito do dia 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantil. Nós estamos aqui com toda a rede, com as minhas colegas que já conversaram aí com vocês também, a Laíra e a Gislaine, para conversarmos sobre esse assunto que é tão importante e tão delicado ao mesmo tempo. Então, hoje eu quero conversar com vocês a respeito do que fazer quando observamos algum sinal, algum comportamento de alguma criança, de algum adolescente que nos chama atenção. Então, a Gislaine comentou aí com vocês alguns dos sinais que podem se referir a uma situação de violência que esteja acontecendo. Então, o que a gente faz se a gente observa esses sinais acontecendo? Seja com uma criança que mora ali perto da gente, seja de uma criança ou um adolescente que mora dentro da nossa casa. Então, o que a gente pode fazer quando a gente observa alguma coisa estranha, algum comportamento diferente dessa criança ou desse adolescente? Então, quero passar para vocês aqui o número do Disque 100. Esse número é um número de acolhimento de denúncias para diversas demandas, para diversas situações de violência. Uma delas é a situação de violência contra a criança e o adolescente. Então, discando o número 100, você vai ser redirecionado para um canal de atendimento com profissionais especializados nesse tipo de denúncia também, que vão estar colhendo todos os dados, tudo que você tiver ali para relatar, e vão estar entrando em contato com o município para que o município averigue a situação, analise a situação e passe a desenvolver as intervenções necessárias. Então, é um canal absolutamente seguro, absolutamente anonimato, então ninguém saberá que foi você que fez essa denúncia, ninguém saberá que foi você que entrou em contato com esse canal de atendimento e a situação será analisada, será averiguada e as intervenções necessárias serão dispostas. Então, muitas vezes as pessoas pensam assim: eu devo estar enxergando errado, né? Não deve estar acontecendo nada disso, eu estou entendendo errado. Ou, esse adolescente está estranho porque a fase adolescente é assim mesmo. Mas será que é só isso mesmo? E se não for, e você ficar quieto, será que essa criança e esse adolescente vão suportar até quando essa situação de violência que está acontecendo ali com ele, se ninguém falar nada, se ninguém fizer nada? Porque ele, por si só, não dá conta de ter alguma resposta de defesa.
por conta de todas essas razões aí que já foram colocadas para vocês também. Muitas vezes o adolescente ou a criança são ameaçados, a família deles é ameaçada. Então, como é que essa criança, que mal consegue entender o que está acontecendo, vai conseguir se defender? Nós, cidadãos, temos o dever legal de cuidar das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Esse papel de observar e de denunciar é nosso dever. Nós precisamos estar conscientes desse nosso dever e buscar cuidar com carinho, com atenção e com respeito das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Outra possibilidade de denúncia também é entrar em contato direto com a rede de apoio, a rede de atenção, a rede de cuidado do município. Então, você pode estar entrando em contato com algum profissional do Conselho Tutelar, do CRAS, da saúde, da educação, algum profissional que você confie, alguém que você tenha confiança para expor tudo que você está observando, tudo que você está pensando, e esse profissional vai dever o anonimato a você também, então ele vai precisar passar esse caso para a rede de atenção, sem expor o seu nome, sem que ninguém saiba que foi você que denunciou, e a rede de cuidado vai estar olhando para essa situação, analisando essa situação, e se tiver de fato acontecendo algo ali, vai ter todas as intervenções necessárias. Então, entendam que nós, profissionais da rede de atenção, da rede de cuidado, não somos capazes de olhar para tudo que está acontecendo no município. Nós não conseguimos sozinhos. Então, a gente sabe o que fazer quando essa situação chega até a gente. A gente sabe como seguir, como intervir, pensando no bem-estar e na segurança daquela criança e daquele adolescente. Mas nem sempre a gente consegue chegar até essa situação por nós mesmos. Na maioria das vezes é necessário que essa situação venha até a gente para daí a gente poder intervir. E essa situação só vai vir até a gente se você fizer a sua parte. Então, o que nós queremos pedir hoje para vocês é isso. Se coloquem nessa posição de cuidar, de olhar para as nossas crianças e para os nossos adolescentes e confiem na rede de cuidado do município, porque a gente sabe o que fazer, a gente sabe como dar sequência nessa denúncia de um jeito muito respeitoso, muito carinhoso e muito cuidadoso com essa criança e com esse adolescente. Então façam a parte de vocês, nós fazemos a nossa parte, que aos pouquinhos, todos juntos, nós vamos conseguindo combater essa situação tão delicada que é a situação de abuso e de exploração sexual infantil.